Esse é o primeiro episódio desse nosso podcast que vai fazer total diferença na sua vida, ok? Nós estamos aqui, nós vamos falar sobre autoconhecimento, sobre empreendedorismo, sobre comportamento, sobre comunicação, ok? Então, se você empreende, se você tem o desejo de empreender, se você quer crescer, conhecer mais sobre isso, você está no melhor lugar que você poderia estar. E eu já quero começar apresentando um time extraordinário que está aqui comigo hoje. Tanto quem vai apresentar como quem também vai ser entrevistado. Gera expectativa, porque vai ser maravilhoso. Eu quero começar pela senhorita Rafaela, toda aqui elegante, né? Ok, se apresente. Olá, eu sou Rafaela Leite, sou mãe, empresária, empreendedora, confeiteira. E é uma honra estar aqui fazendo parte desse primeiro Pode Solucionar, né? Seja bem-vinda, já veio a caráter, né? E olha só que interessante, nós estamos na semana do Dia das Mães. E nada mais justo do que nós termos aqui duas mães empreendedoras que já passaram por diversas coisas, estão aqui para compartilhar também, para falar um pouquinho da experiência. E já quero apresentar também quem está aqui vai ser entrevistada. Ela, que é mãe, esposa, ela também é diretora da Andi em Campina Grande, ela é ministra, ela é mais um monte de coisas. Alana, seja muito bem-vinda. Tiago, Rafa, quanta honra estarmos aqui hoje nesse episódio do Pode Solucionar. Cremos mesmo nesse tempo propício para estarmos trazendo soluções na comunicação, no empreendedorismo, em tantas aptidões mesmo que hoje o empreendedor moderno precisa estar nesse dinamismo que é o mercado. Hoje o profissional nesse 4.0, inteligência artificial, são tantos assuntos que você precisa estar se adequando. E é tão relevante, às vezes no dia a dia nós precisamos onde buscar e que ferramenta importante, né, disponível para nós, a internet, o podcast, para que onde você possa estar no seu carro, no seu local de trabalho, no dia a dia, enquanto concilia, nós que somos mães, mulheres, sabemos o que é isso, enquanto nos dividirmos nas multitarefas e estar tendo um tempo propício como um podcast, como Pode Solucionar, te ajudando com ferramentas poderosas, gloriosas para o seu negócio, para te habilitar, instrumentar a fazer mais e melhor com aquilo que está em suas mãos. Uau! Já viu que vem muita coisa boa por aí, né? Então, vamos lá. Alana, fala um pouquinho, conta um pouquinho da sua história. Vamos começar por aí. Conta um pouquinho de você. Como é que você chegou aonde você chegou? O que é que você faz? Conta um pouco pra gente. Então, como já foi dito, eu sou esposa do Flávio Martins, sou mãe de Daniel e Manu, de um casal de filhos abençoadíssimos. Maravilhosos. E eu até brinco, eu digo, qual a vertente que quer que nós nos apresentemos hoje, né? E aí sou mãe, sou presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento em Campina Grande, que é o órgão que tem a honra e o prazer de cuidar dos empreendedores, né? Nós já tivemos, de quando nós abrimos a Casa do Empreendedor para cá, mais de 20 mil atendimentos. Uau! Então, em menos de 2 anos que nós construímos, nós consolidamos nessa formatação já mais de 20 mil empreendedores atendidos, mas que também lida com diversas outras áreas, como por exemplo a parceria público-privada. E aí nós somos responsáveis por essas parcerias institucionais, nós celebramos acordos de cooperação, como por exemplo com a Receita Federal, para que a gente possa estar disponibilizando à sociedade os serviços como regularização de CPF ou de tantos outros serviços. Nós temos para o crédito orientado parceria com o Banco do Nordeste, para que a gente possa estar fornecendo informações, enfim. E cuidamos de uma série de equipamentos outros, como por exemplo administramos a Vila do Artesão, que é um equipamento que cuida também de empreendedores, enfim, as arcas, o Shopping Lindaci, a parte do industrial, do Aloysio Campos, o Centro de Couros e Calçados da Zona Leste, que nós conhecemos ainda como Fabricão. Nós temos uma série de outros equipamentos. Então, no viés público, somos a presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento da Prefeitura de Campina Grande. Mas também somos o name partner do De Carvalho Advogados Associados, sou advogada há quase
vamos dizer, há mais de 15 anos. A gente não precisa estar revelando. Bem, e aí nós temos a especialização em parceria público-privada. Eu fui a relatora e escritora do Código de Meio Ambiente de Campina Grande. Uau. Tive essa honra, nós conduzimos mais de 40 audiências públicas e relatamos o Código de Meio Ambiente da nossa cidade também. Então, atuo também na área empresarial com o nosso escritório, com o De Carvalho. Atuamos nesse setor, fizemos também uma certificação para atuar especificamente dentro bem nessa mescla de parceria público-privada. Fizemos essa especialização com o CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, para atuar nessa seara de PPPs, Nossa. inclusive criando a marca PPP Investindo no Futuro, que foi responsável pelos eventos. Fizemos eventos já no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, aqui na Federação das Indústrias do nosso estado, enfim, em alguns outros. Deixa-me ver também, aí você estava lembrando aqui, eu já fui apresentador de programa de rádio, também já conduzimos alguns programas quando nós tínhamos em Campina Grande o programa Família Cristã, numa rádio comunitária que era Ariús FM. Enfim, nós somos mulheres, somos abençoadas e multifacetadas. Glória a Deus, eu tenho um prazer de dizer que o maior cargo que nós temos é servir ao Senhor, é ser serva do Senhor. Sim. E aí sou ministra do Evangelho também, Da Igreja Verbo da Vida, da Zona Leste. Sim. Enfim, eu acho que está um resumo das nossas atuações, né, do nosso servir ao Senhor na área que Ele nos permite. Sou empreendedora e na área da iniciativa privada também já estive trabalhando junto aos meus pais, na escola, no Instituto Raimundo das Fora. Muitos que são de Campina Grande talvez lembrem do Instituto Balão Mágico, que funcionou durante mais de 30 anos. Então eu comecei trabalhando lá também. Enfim, a gente poderia passar um dia aqui falando disso, mas eu louvo ao Senhor por essa jornada, o que me permitiu também entender um pouquinho da mentalidade empreendedora, do que é empreender e de como nós transcorrermos, de como a gente pode cultivar e produzir essa mentalidade mesmo em diversos setores. Na verdade, empreender é isso, é você produzir essa mentalidade, é fruto de uma mentalidade, né? E quão importante é que nós possamos desenvolver isso desde criança e nas nossas crianças, porque não é somente quanto os conceitos ou as teorias colocam hoje, vem de uma origem francesa, né, o entrepreneur, e você produzir algo novo, e você conduzir um serviço, ou como Cantillon já dizia, você comprar uma mercadoria. A primeira vez que o conceito foi utilizado, em 1755, ele já dizia, era você comprar algo novo sem a certeza do êxito na comercialização ou na produção desse serviço. Olha só. E aí, tantos outros conceitos foram gerados ao longo do tempo. O chapeiro, ele usa um conceito que eu gosto bem, que é você iniciar, desenvolver e você manter uma atividade e você assegurar a sua lucratividade, você manter esse negócio lucrativo ao longo da sua existência. Mas mais do que isso, eu gosto de uma expressão, eu costumo dizer aos meninos que trabalham conosco, eu disse, você empreender, na verdade é você desenvolver a potencialidade das pessoas. Na verdade é você poder solucionar, é você trazer solução para os conflitos que são lhe apresentados, seja na iniciativa pública ou privada, onde quer que se apresente. Você tem um potencial já dentro de você. Então ative esse potencial e traga essa solução. E você nada mais estará fazendo do que estar empreendendo. Nossa, Uau. eu confirmo, eu acredito na mesma coisa. E você tocou num ponto importante, que é essa questão você falou de desenvolver desde criança, né? São coisas que eu não tive essa oportunidade, mas são coisas que eu quero proporcionar para os meus filhos. Desde criança, desenvolver uma educação financeira, ensinar algumas coisas que são importantes. Como é que foi para você desde criança? Como é que você chegou até aqui? Conta um pouquinho, por favor. Então, foi literalmente desde criança. E eu digo que a minha escola de empreendedorismo foi literalmente dentro da escola, dentro de uma escola. Nós tínhamos o Balão Mágico, o Instituto Raimundo das Fora, e quando eu era criança, acho que por volta de 10, 11 anos, meus pais tinham a escola, minha mãe era psicóloga, era pedagoga, e minha avó era quem fazia a administração da cantina, Rafa, da escola. E é engraçado porque ela não tinha nenhuma formação acadêmica de nível superior, enfim. E ela ia quinzenalmente à Feira Central de Campina Grande para fazer as compras da cantina, da escola.
E por não ter essa formação toda, meu pai me orientava, ó, você vai com sua avó, tá aqui o dinheiro da quinzena das compras da cantina, leve e ajude. Cuidado para não passar a perna, tá aqui, vá controlando o troco, porque tem que comprar os bombons, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, você tem que trazer isso aqui. Porque senão ela ia querer trazer algo novo, ela sempre queria trazer algo diferente, algo a mais. E ela tratava os alunos como se fossem filhos dela. Então ela sempre queria trazer algo diferente. Eu dizia, você tem que trazer tudo isso aqui. Cuidado para ela não querer fugir da rota e não trazer o que precisava trazer. Então eu ia junto com ela e aí eu ficava controlando essas finanças. E ele dizia, olha, lá na feira, na barraquinha, na quitanda de seu fulano, quando você chegar lá em seu Mané, quando é à vista, quando é em dinheiro, tem 10% de desconto, presta atenção. E aí eu fui aprendendo literalmente a gestão financeira desde cedo e na prática, pequena. Tanto comprar quanto também... né? Tanto comprar ali na prática, como também administrar o recurso, né? Administrar, e quando nós voltávamos, nós tínhamos que colocar os conceitos literalmente na prática, porque a gente ia precificar e a gente tinha que entender. Eu dizia a ela, vó, não é colocar, se a gente comprou o pacote de chocolate a 50, a gente não podia vender a 50. Sim. A gente tinha que botar o preço do táxi, do ônibus que a gente gastou, o seu trabalho de estar o mês todinho aqui, tinha que ser colocado. A gente tinha que colocar todos esses conceitos de maneira que o preço do produto fosse realmente, além de embutido todas as despesas, tivesse o percentual de lucratividade. Então ele foi ensinando a gente, e no começo meus pais faziam isso junto comigo para fazer e supervisionar para ela, para que ela não se sentisse agredida, achando que meus pais que estavam fazendo e ela não tinha a gestão plena. Então a criança fazendo, a gente fazendo junto com ela não sentia tanto. Olha só, fica a dica aí, olha só que interessante, gostei, é uma chave, ó, fica a dica. Uma das grandes dificuldades, né, do empreender é justo essa questão de administração financeira, de custos, de lucro fixos, lucros variáveis. Como você precificar, como você colocar o seu produto em si, por exemplo, aquele produto que estava da quinzena passada, como você fazer para tirar e você não utilizar somente o que está agora. E aí ele fazia, coloque em promoção aquilo que estava ainda, o que ficou da quinzena anterior. Então coloca em promoção, ou colocar, por exemplo, criar um combo quando chegava uma marca nova, para que fossem conhecendo os produtos novos. Então tudo isso eram orientações que ele ia dando para que a gente fosse gerindo a cantina sem gerar nenhum trauma, nenhum sofrimento, mas que de maneira sutil a gente fosse administrando. Então a gestão financeira, ou empreendendo ali na cantina e nos negócios, eu fui aprendendo desde cedo junto com ela. Uma pergunta, seu pai atuava nessa área, trabalhava como comerciante ou era professor e atuava nessa área, ou não era uma experiência que ele tinha? Como era isso? Porque foi um mentor, pelo que eu entendi, seus pais, né? Sim, eles sempre foram os meus mentores e eu louvo a Deus por isso. Uau. Primeiro que eles tinham a palavra do Senhor e os princípios mesmo de você seguir, e você ter princípios e valores, isso faz toda a diferença. Na gestão de qualquer área da vida, né? Isso faz toda a diferença. Mas ele fazia a gestão plena da escola, mas tinha feito a administração, mas ele estudava, entendia muito de finanças. Então, realmente, ele sempre foi meu mentor em todas as áreas, eu posso dizer. Sim. Tanto no caminho do Evangelho, como no curso, quando foi na escolha mesmo dos cursos. Quando eu fui empreender, todos os caminhos, realmente, eu louvo ao Senhor, porque eu tive alguém que me mentoriou, que cuidou, que me assistenciou. Então eu comecei assim, dentro de lá, e às vezes quando eu queria, e algo interessante também para você pai, para você mãe, uma outra dica, quando a gente já tinha discernimento de como administrar os nossos próprios recursos, ele dava o equivalente a R$10 por semana, para mim e para meu irmão, nós somos um casal. E aí ele dava aquilo e dizia, pronto, esse é o recurso que você tem para passar a semana, para comprar seu lanche, sua guloseima, para o que você quiser. Então você se vira com esse valor. Se a gente quisesse, se gastasse tudo num dia só, como meu irmão geralmente fazia, porque ele comprava logo Coca-Cola e doce e acabava logo no primeiro dia, problema seu que não soube administrar. Mas eu geralmente fazia o quê? Eu tirava somente o meu dízimo, eu tirava somente o que era extremamente... você já tirava o dízimo naquela... Sim. Gente, princípios não se negociam. Uau. E aí, realmente, nós fomos ensinados assim, eu louvo a Deus porque eu nasci num lar cristão e eu tive esses conceitos.
ensinados desde cedo. Então eu entendia que se eu ganhasse 10, eu nunca teria 10, eu sempre teria 9, porque 1 era devolução ao Senhor, e 9 com o Senhor é sempre mais do que 10 sem Ele. Então, assim, eu fazia isso, eu tirava e guardava. Meu irmão já ia gastar tudo, eu deixava aquilo guardado para uma ocasião oportuna, porque eu ia gastar o lanche que tinha em casa, eu não ia comprar o diferencial, alguma besteira. Porque aí quando tinha um passeio na escola, quando tinha alguma coisa, eu já tinha aquilo guardado para... Eu não ia... o pai dizia, poxa, você quer vá conquistar, eu já tinha aquilo guardado. E aí quando era algo a mais, eu ia dar aula particular para os meus colegas. Eu pegava tanto a minha turma como a turma anterior do meu irmão e ia dar aula para que eu tivesse os meus recursos para não ter como o pai dar um não, né? Aí ele dizia, mas você vai ter que se virar. Não, pai, eu já juntei, eu tinha dinheiro, já junto as minhas economias, as reservas do lanche, que eu não gastava, porque eu deixava tudo de reserva, do que foi dado daquele valor que ele deixava como para lanche. Ora, em casa a gente não tinha o biscoitozinho, o creme crack, o maisena, a goiabada, o sanduíche. Eu levava como lanche da semana e não comprava a minha besteira e ia dando aula. Então, quando tinha o passeio, a excursão da escola, já estava tudo pronto. Eu já dizia, eu quero isso, está tudo certo. Ou aquele da igreja, uma roupa, alguma besteira, algo extra que você queria, você já tinha a fonte. Ou seja, desde lá você já estava solucionando um problema, né? Qual que pode ser o problema? O pai dizer não. Então, como é que eu vou evitar que meu pai diga não? Se antecipando a eles, Uau! aos possíveis problemas. Mas isso é fruto, na verdade, nós pais, Rafa, sabemos o que é isso. Os filhos geralmente já chegam com aquela, mãe me dê, pai me dê. E às vezes a gente, até para se livrar, a gente chega... Isso é fruto de uma sociedade muito imediatista, onde eu quero solucionar as problemáticas. Eu preciso... sempre todo mundo está tão cheio, tão atarefado, que eu preciso me desvencilhar dos problemas. O que é que eu preciso fazer para me ver livre disso? Uhum. Então é só suprindo. Os filhos é o quê? Toma dinheiro. Quanto é que você precisa, menino? Para nem olhar para mim e me aperrear. Infelizmente é uma realidade, né, Rafa, dos nossos dias, do nosso país. Mas lá não, eu tinha que argumentar e argumentar muito. Então eu me antecipava o problema, ia dizer, não, agora não. E às vezes era para disciplinar, mas às vezes era para que a gente tivesse. Então ele já orientava na questão financeira mesmo. Olha, aprenda, lá na frente um dia você vai precisar administrar a sua casa, você vai precisar administrar quando não tiver mais, quando você estiver numa faculdade, você pode amanhã não estar em casa conosco, amanhã a gente pode não estar mais aqui, você vai precisar saber se virar. O Senhor pode te levar para outro local, pode te chamar para outro local, e você vai saber ser diligente com o que tem às suas mãos, você vai conseguir empreender e ter sucesso com o que tem nas suas mãos. Então a gente precisa começar a incutir essa mentalidade empreendedora nos nossos filhos. Minha filha tem 10 e meu filho tem 15 anos. Então eu comecei a dizer desde cedo, ei, você quer, aprenda a você gerar. O que é que você precisa? O que é que você quer? Então eu ensinei, a minha filha estava na modinha um tempo atrás das pulseirinhas. Então eu disse, a gente vai no centro, comprei para ela um monte de miçanga, um monte de coisa. E ela disse, mãe, mas todo mundo agora está de celular, né, de segurar o celular. Ela fazia as pulseiras e fazia de celular. Comprei e ela saía vendendo. Vó, você gosta disso, de celular? Saía para as primas, para as amigas, para tudo. E ela disse, mãe, você vai guardando meu dinheiro? E às vezes eu precisava de um dinheiro, precisava de alguma coisa. E ela dizia, tome, mãe, do meu. Olha e ela só. tinha do dinheiro dela. Meu filho, da Sem mesma... cobrar juros. Ela vinha querer cobrar. O pior é que às vezes ela dizia, mãe, você já pediu e faz tempo que não me pagou, agora tem que me dar uma mais. Ensinou bem, viu? A gente sabe que ensinou bem dessa forma. Meu filho estava com os amiguinhos e disse, mãe, a gente estava fazendo uma loja virtual, a gente está fazendo um dropship. E aí ele estava ganhando o dinheirinho dele através do dropship dele. E aí eu disse, pronto, então comece a ler. Ele disse, mãe, você comprou um livro para mim? E aí ele começou a ler Pai Rico, Pai Pobre, ele começou a ler alguns livros e ele disse, mãe, eu quero... Com 15 anos, ele já está lendo Pai Rico, Pai Pobre. E ele está lendo alguns livros, ele tinha pedido alguns livros, eu disse, vá devagar, quando você for terminando um, você vai me pedindo e eu vou comprando outros. Porque a gente precisa ensinar, a gente não sabe o dia de amanhã e eles precisam primeiro estarem embutidos, estarem incutidos com a mentalidade do reino, estarem submetidos à palavra do Senhor,
Lá está o manual de vida e tudo que eles precisam estar disposto lá. Mas também precisamos trazer esses conceitos para eles. E olha que interessante, né? Hoje seu filho com 15 anos, ele já leu esse livro. Eu fui ler esse livro quando eu tinha 28 anos de idade, que eu fui entender que o que eu fazia não era tão bom e não me levava ao resultado que eu gostaria de ter. Agora você tocou num outro ponto, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Da questão do imediatismo, né? De muitas das vezes os pais acabarem solucionando um problema em vez de incentivarem, né, os seus filhos a corrigirem ou a solucionar aquele problema. Que conselho você poderia dar para esses pais? O que você poderia dizer? Tudo tem seu tempo, como a palavra diz, né? Tudo tem seu tempo debaixo do céu e da terra. Então a gente precisa entender primeiro o que é importante, discernir do que é urgente, e a gente vive numa sociedade em que intitula-se que tudo é urgente, né? Então tudo é gatilho, nós vemos que a própria mídia dispõe que é urgente, você precisa consumir, você precisa solucionar. Quando na realidade, se nós não dispormos e nós não estipularmos prioridade, nós perdemos a qualidade de vida, nós perdemos o nosso relacionamento com a nossa família, Sim. com os nossos filhos, e nós muitas vezes deixamos de executar o que de fato é importante e nós nos embaraçamos com as supostas urgências e nós nem executamos aquilo que de fato nós precisaríamos, nós nem delegamos aquilo que poderíamos fazer. Sim. E muitas vezes nos distraímos e não conseguimos efetivar e efetuar nada em nossas vidas. É por isso que tantas empresas, que tantos negócios, que tantas famílias terminam indo ao insucesso, ao fracasso. Muitas vezes, quando nós atendemos esses empreendedores, eu digo lá pela agência, por exemplo, nós já atendemos mais de 20 mil deles, e às vezes perguntam o que é que está acontecendo, eu não consigo, olha, eu comecei, está aqui o dinheiro da minha empresa, tá aqui, eu tenho um faturamento alto, mas eu não consigo administrar. Você já fez primeiro a separação do que é o seu e do que é da sua empresa? Você consegue discernir, você tem um plano de negócios, você sabe o que é que você está literalmente priorizando na sua vida, na sua casa e separando do que é dos seus negócios. Depois, você tem um planejamento financeiro, você tem cumprido, você tem separado as suas despesas, o seu plano de investimento, você tem um controle dos seus fornecedores, você sabe quem os são. Então, se você não tiver um controle e um planejamento estratégico de curto, de médio, de longo prazo, eu particularmente sou muito visual. Então eu gosto de tudo. Somos dois. Eu gosto de tudo ao meu alcance. Eu sempre brinco com o pessoal, eu disse, traz um quadro, coloca aí, vai ficar muito feio. Eu digo, não me interessa se vai ficar feio, bonito, mas anota aí para que eu consiga ver, para que esteja ao meu alcance. O que a gente precisa, o que é que tem essa semana, o que nós executamos, qual o status de cada coisa, de cada ação, o que é que a gente precisa estar colocando. Porque, às vezes, o imediatismo do dia a dia, as atividades do dia a dia, termina tomando o nosso tempo, tomando as nossas energias, e nós não cumprimos a nossa escala do que efetivamente é importante, do que nós precisávamos intervir nas nossas empresas, nas nossas famílias e nos nossos negócios. Então, se a gente não consegue separar isso, a gente vai estar sempre consumindo. Isso aqui hoje é uma das maiores distrações que nós temos na atualidade. E isso interfere na nossa vida, nos nossos negócios, no nosso planejamento. E a gente vai, é só uma olhadinha, são só 5 minutos, eu vou só dar uma olhada aqui. E a gente vai de uma rede social para outra, e a gente vai responder um e-mail. Daqui a pouco a gente se chateia. Quando estava vindo para cá, terminou tendo uma situação, e eu fui olhar uma mensagem no WhatsApp e terminei que foi destravando para uma outra situação, desenrolando para outra situação, e eu fui mandando outra. Aí alguém me mandou uma mensagem, ei, respira, não responde isso agora não. Não responde isso agora não, é melhor você pensar e a gente planejar melhor do que fazer com isso. E eu disse, pai, obrigada, porque o Senhor nos dá estratégia. Que bom que nós temos pessoas, quando nós temos as pessoas certas nos lugares certos, a gente volta para esse lugar de centralidade, para um lugar de raciocínio. E é o que a gente precisa fazer em tudo nas nossas vidas, porque senão a gente perde o foco, porque senão nós não conseguimos chegar aos nossos objetivos. E isso é muito importante, Alana, o que você está dizendo, porque assim, nas empresas que eu atuo, parte delas, quais são os desafios? O time, as pessoas. E quando o empreendedor, né, quando aquele que está na direção, dando a direção para o que vai ser feito, as metas, né, olha, a gente vai para lá, essa é a nossa missão, essa é a nossa visão.
ele acaba tendo dificuldades de se conectar com o time, ele acaba deixando de desfrutar ou de receber de tudo que aquele time tem, né? A gente ao nosso redor tem pessoas extraordinárias com ideias que podem fazer total diferença, né? A gente tem N exemplos. Então, isso é muito importante, entender que mesmo empreendendo, eu vou precisar de outra pessoa. Com certeza. Mesmo que eu estou fazendo algo que eu tenho uma visão que é eu que faço bem, eu vou precisar de outras pessoas, seja com um conselho, seja com uma ideia, seja com descansa um pouquinho, respira, né? Nesse dia a dia que você lida com os empreendedores, você vê que acaba tendo essa aderência, isso é uma dificuldade, isso é geral, não é só parte, como é que você enxerga isso? Realmente é algo que precisa ser trabalhado, né, com as equipes. Sabe, algo que eu tenho constatado muito é que, por vezes, o empreendedor ele não consegue observar que ele é limitado e que aquilo que ele tem a fragilidade, que nos pontos que ele não é completo, que ele tem a sua debilidade, o seu time está ali justamente para fortalecê-lo e é ali que ele precisa ter a confiabilidade, isso é muito importante para delegar e para que haja uma execução plena. Lógico, nós precisamos entender e selecionar um time observando essas competências, inclusive para compor o seu time você precisa observar isso, né? Onde eu sou forte, ok, ótimo, beleza, eu faço, mas naquilo que eu preciso desse suporte, eu preciso trazer alguém que realmente tenha essa competência mais desenvolvida e trazê-lo para a minha equipe, mas na hora que eu preciso sanar esse tema, eu preciso delegar e descansar para que essa pessoa o faça. Excelente. Isso precisa ser feito no dia a dia e às vezes outra coisa que nós vemos muito é que nem sempre o empreendedor ele precisa ou ele pode ser o gestor pleno do seu negócio. Porque ele pode ter a ideia, ele pode ser o titular e deve ser da visão, mas nem sempre ele vai ter a competência de gerir os negócios. Ele pode ser um excelente empreendedor, um excelente visionário, mas não ter a competência de gestão. Então, para isso, ele vai precisar colocar alguém de sua confiança para gerir os seus negócios se ele quer otimizar os resultados, a produtividade e a lucratividade. Então, precisa desenvolver isso e a gente tem sempre visto, às vezes, nós temos registrado consideravelmente essas dificuldades de entender que o empreendedor nem sempre é a figura que vai desenvolver todas as atividades, mas que o seu time também não vai ser montado porque eu gosto de Tiago, porque ele é um excelente amigo meu, porque eu confio em Tiago, então eu vou botar Tiago na minha equipe. Não, Tiago precisa estar no meu time porque eu entendo que é onde eu tenho a minha fragilidade, ele tem essa potencialidade, então eu vou aliar e o meu negócio vai se desenvolver. Do contrário, vai ficar sempre uma fragilidade no negócio. Então, quando se entende isso, quando a equipe ela é treinada, certamente vai ter um desenvolvimento bem melhor. E é muito interessante isso que você está falando. Eu sei que existem mais causas, mas eu encontro duas causas muito comuns em pessoas que já estão empreendendo, mas elas não querem se desenvolver, né? Uma dessas causas é o fato de não assumir que não é bom em algo. Gente, todo mundo, olha aqui para mim, olha que legal. Todo mundo tem alguma coisa que não é bom. Me pede para fazer um arroz. Vai sair papa. A gente come. Funciona? Funciona, mas não é tão perfeito como o da minha linda esposa. Isso é importante, né? Quer fazer um bolo? Fazer doce. Cakes. Olha que maravilha, gente. Pede para mim fazer um biscoitinho desse. Não dá, não sai, não funciona. Ela é muito mais competente do que eu nisso. Então, é importante a gente entender isso. E aí eu percebo o quê? Primeiro, não quer assumir, né? Ou não sabe, muitas vezes, não quer saber também. E a outra é o medo de confiar nas pessoas. Tá? Eu acredito que esse aí tá lá, se não for o top 1, tá ali entre os primeiro, segundo, terceiro. É o medo de confiar nas pessoas. O que você poderia dizer, né? O que você poderia falar em relação a isso, por gentileza? Quem nunca se decepcionou com alguém? Quem nunca, seja no seu negócio, na sua empresa, nos relacionamentos interpessoais de maneira geral, nunca se decepcionou com alguém? Mas se você
tiver um mindset fixo, se você ficar obcecado com aquilo, olhando para o retrovisor, poxa, fulano me decepcionou, mas olha, na minha empresa, no meu negócio passado, ó, tá vendo, eu fui confiar, olha o que aconteceu. Nós precisamos entender que para nos desenvolver, você quer ir mais rápido, vai sozinho. Mas se você quer ter melhores e maiores alcances, aprenda que você precisa de parcerias. Você precisa de uma rede, você precisa de network. Então aprenda a discernir, pede orientação a Deus, avalia melhor as pessoas, pega currículo, analisa mesmo, vê quem são as pessoas que vão estar no seu time. Mas na hora que você tiver alguém de confiança, aprenda a delegar, aprenda a soltar, você vai ter mais leveza, você vai ter mais fluidez. Se você é um empreendedor, você vai conseguir ter mais ideias, você vai conseguir fazer do seu negócio ter um nível maior de alcance, porque você vai estar fazendo aquilo que você é bom, mas você precisa confiar nas pessoas. Não é fácil, vai ter pessoas que se te trair uma vez, eu sinto muito, meu querido, lhe dizer que isso vai acontecer uma e outra vez, mas você pode se blindar, você pode simplesmente tomando medidas, e se você já sofreu algum dano, você já se calejou, você sabe como fazer para que aquilo não ocorra novamente. Olha que coisa boa. Então, se você já sabe aquela brecha que você precisa tapar, como você fazer para que aquilo possa não acontecer novamente, de maneira tal que você constitua uma equipe, que você possa usufruir dela, usufruir das suas competências, das suas potencialidades, de maneira que o seu negócio tenha melhor êxito. Vai sempre existir pessoas em todas as áreas, em todos os lugares. Tem gente que diz, né, dentro da nossa área, trazendo aqui o papel pra gente, mas advogado é tudo ladrão. Não, meu querido, ladrão, advogado é advogado. Do mesmo jeito que vai ter médico que é salafrário, que não presta e vai querer, por exemplo, fazer uma cirurgia pelo SUS e cobrar de você. Do mesmo jeito que vai ter empreendedores e empresários que vão querer te lesar, e vai ter isso em todas as áreas. Mas usufrua do seu time, se permita, se você tem a mente empreendedora, se você é o cara que pensa, se você é a mente, você precisa ter leveza para trazer fluidez do seu negócio. Então, permita disso, usufruindo da equipe que você tem. Nossa, excelente, excelente. E olha só, para você que está aí e você é empreendedor, eu gosto de uma frase do livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E ele diz o seguinte, você nunca vai conseguir ensinar alguém se aquela pessoa não quer aprender. E a minha pergunta para você em qual fase que você está? Você quer aprender? Você quer ser melhor naquilo que você faz? Eu entro em empresas muitas das vezes que a gente dobra, triplica o resultado, faz muito mais, mas eu entro em empresas também que muitas das vezes a pessoa até fala que quer em certo ponto, mas quando você vai para a prática, não mexe aí não. Então isso é muito importante. Hashtag fica a dica, ok? Uma coisa importante para te perguntar, Alana, a gente está aqui, né, pertinho dos Dias das Mães. E quais são os maiores desafios? Vou começar por você. Quais são os maiores desafios da Alana como mãe, como esposa, como empreendedora, como advogada, como diretora da Andi, como ministra e etc. Realmente, como mulheres, nós somos multifacetadas, né? Nós temos sempre muitas tarefas a cumprir, a desempenhar. E você administrar o tempo, é natural que inicialmente nós mesmos traçamos para nós, tenhamos uma cobrança interna. Acho que Rafa pode dizer, poxa, mas eu queria dar mais tempo para os meus filhos, poxa, mas eu queria ter mais tempo para o ministério. Onde mais pesa é justo a administração de um tempo de qualidade com a família, né? Exatamente. Eu acho que em todas as áreas a gente começa dizendo, poxa, se eu me dedicasse mais ao meu negócio, talvez isso aqui eu já teria desenvolvido melhor. Poxa, mas se eu tivesse mais tempo para a minha atividade, para o meu negócio, para a minha família, como seria tão bom. Mas eu acho que a primeira coisa, o que eu trouxe para mim foi, eu preciso entender que quando eu estiver desempenhando e aonde eu estiver, eu preciso estar de inteireza e de coração. Eu preciso estar com o meu tempo de qualidade e trazer uma comunicação assertiva para aqueles que estão à minha volta. Então, quando eu tô com minha filha, às vezes eu chego bem cansada e ela diz, mãe, vamos fazer skincare, que ela ama, eu digo, Jesus, e ela chega, eu digo, pronto, então eu deixo o celular bem longe, eu desligo, coloco bem lá e digo, vamos, e ela vai pra lá botar os cremes, meter, brincar,
E ótimo, e ela precisa saber, se às vezes são 20 minutos, é 30 minutos que eu tenho, ela sabe, é o tempo dela, é o tempo que mamãe é toda sua. Presente. Eu tô dando o meu melhor pra você. O que é que você quer? Mãe, eu posso botar essa música? Bota, minha filha. Eu posso botar esse creme? Bota, minha filha. Pra ela entender, eu estou dando o meu melhor a ela. É o que ela quer, o que é que vai te satisfazer naquele momento. Então, quando eu tô com meu marido, às vezes eu nem gosto de assistir filme, de passar tanto tempo ali naquela situação, mas qual o tempo de comunicação para ele que eu estou correspondendo. Então ele precisa saber, meu filho, eu estou cansada, mas o que é que vai te satisfazer, o que é que você gosta, o que é que você quer. Então é nós fazermos e estarmos de inteireza mesmo, é estarmos ali com a comunicação. Olha, nesse momento eu estou inteiramente à sua disposição. E deixar mesmo o celular, deixar mesmo as distrações do lado, para saber, olha, é sacrificial. Eu estou cansada, mas eu estou aqui à sua disposição. E eu acho que administrar o tempo vai ser sempre aquela de, poxa, eu poderia e se, mas a gente deixar esse sentimento de culpa e dizer, Senhor, você sabe que se o Senhor trouxe até nós todas essas atribuições, é porque o Senhor sabe que nós teríamos a aptidão. Em Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa, ele diz que nós somos como aquele navio cargueiro. E aquele navio, quando ele faz aquele comparativo, dentro dele, a palavra diz que há um comparativo como se coubesse aproximadamente 4.000 contêineres. E isso me traz uma alusão que dentro de nós, não só a carga, mas a capacidade para suportar peso. Uau. E suportar todo esse contexto, toda essa diversidade e tudo isso que nos é proposto. Então essas multitarefas só vêm para nós porque nós temos habilidade, nós temos capacidade para suportar tudo isso. Então vem, tem dia que a gente vai se sentir, eu tô cansada, e tá tudo bem, porque existe o dia que a gente tá tudo bem, mas tem um dia que a gente vai dizer, hoje eu tô só um projeto, hoje eu tô cansada, e tá tudo bem você dizer, pronto, hoje eu não quero conversa com ninguém, hoje eu vou me desligar aqui, hoje eu vou deitar, hoje eu vou descansar cedo, tá tudo bem. Nós precisamos entender que como mães, que como mulheres empreendedoras, e no horário que eu estou lá, no horário que eu estou em atividade na ANDE, pronto, eu estou ali 100% para a agência, para a prefeitura, mas na hora que eu saio, que eu vou atender um cliente, que eu estou no escritório, eu sou 100% ali à disposição dele, o que ele precisa, a habilidade, o meu tempo, a minha comunicação é ali. Então, assim, se eu posso dar uma dica para a mãe, para a mulher que deseja empreender, primeiro, entenda o seu propósito, entenda qual a sua vontade, qual o seu projeto, o seu planejamento, e faça um planejamento mesmo. E esqueça, vai ter dia que você não vai conseguir cumprir, vai ter dia que você não vai conseguir fazer a comida de casa, se você estava estudando para o seu negócio, você estava trabalhando, você estava fazendo as encomendas para dar, e tá tudo bem, o maridão entende, todo mundo entende, hoje a gente vai comer quentinho, meu amor, a gente vai cumprir a marmita e tá tudo bem. A vida é assim mesmo. A gente vai ter dias que a gente vai dar conta de tudo e vai ter dia que não vai dar. Vai ter dia que o negócio deu tudo certo e vai ter dia que a gente não vai conseguir dar conta de todas as tarefas. É sobre isso. Nossa, excelente o que você disse, Alana. Então, só para me recapitular, para ver se eu peguei. Então, para que consiga fazer essa gestão, né, desse desafio, saber o propósito, fazer uma boa gestão do tempo e estar presente naquilo que faz. Com uma boa comunicação assertiva, para que todos que estejam à sua volta, finalizando e recapitulando esses 3 pontos, eu acrescentaria esse, para que eles entendam, poxa, essa mulher, ela está aqui comigo e ela está dando tudo dela nesse momento para mim. Então eu preciso valorizar maridão, você na sua empresa entenda, poxa, essa mulher, ela parou tudo agora para estar comigo, então eu preciso valorizar. # fica a dica marido. Exatamente, isso é importante, isso é muito importante, até porque são papéis diferentes. E se o homem não olha com esse olhar para sua esposa, de cuidado mesmo, de se antecipar às necessidades, muitas das vezes o homem sabe que está mais corrido para a esposa, o homem pode pedir deixa que eu cuido aqui do almoço, seja lá quem vai pedir uma quentinha aqui que vai ser feito, mas ele se antecipar. Agora, eu já passei por lugares que parecia que era de propósito, sabia da necessidade, mas não porque eu sou homem. Não tem nada a ver. Agora, uma coisa legal para te perguntar, né? Quando a gente fala de propósito, muitas das vezes parece algo muito místico, né? Cadê o meu propósito? Eu preciso de uma bola de cristal, eu preciso de alguém que me diga.
O que é propósito para você, Alana? Como é que você poderia resumir isso, por gentileza? Gente, antes de responder, deixa eu finalizar, fazer um parênteses no ponto anterior. Claro. E aí eu quero mesmo deixar registrado e agradecer. Meu Deus, como eu sou grata ao Senhor e como eu sou afortunada em ter um marido que entende isso. Eita, Flavião, gente boa demais. Meu Deus do céu. Meu Deus. E ele supre mesmo, assim, tem dia que não dá conta e ajuda com os meninos e pega os meninos e quando eu chego já fez a tarefa de casa com eles e já olhou tudo isso e às vezes já tá com a jantinha do jeito que eu gosto, já comprou o bolinho que eu gosto em casa. Oh, como é bom. Sabe, isso é unidade, isso é você entender mesmo, discernindo inclusive os propósitos, né? Sabendo que para o bom andamento, para que as coisas sejam plenamente realizadas, e a gente conversava isso pela manhã hoje cedo, eu disse, filho, como é bom quando a gente entende isso, quando a gente sabe que nós precisamos, quando nós temos algo a cumprir e a gente caminha junto, né? Porque onde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção. Mesmo que seja para o homem, né, natural nesse meio, eu não vou fazer porque eu sou o homem, mas quando a gente está junto, aí a recompensa vem, o Senhor traz a plenitude e os resultados indubitavelmente chegam e o avanço e a aceleração e os rompimentos são acrescidos. Excelente. Mas aí falando de propósito. Só uma pausa aqui. Meu caro Flávio, bora abrir um curso para os homens. Hã? O que você acha? Olha de tudo, viu? Aí de cozinhar, gerir. Olha só! Nessa parte eu também sou felizarda por Eric, que tá sempre disposto fica com as crianças, se vira nos 30 na cozinha. Ele é bem compreensivo e me apoia também bastante nesse lado. Como é precioso, né, Rafa? Meu Deus, e como é difícil, né, nesses dias de hoje, achar esse homem que não viste o papel do machista, isso não é pra mim, isso eu não posso, acha que vai cair a mão se fizer algo dentro de casa. Mas vale a pena. Com certeza. Hashtag fica a dica para nossa equipe aqui, né? Oh, que maravilha! Bom, vamos lá. Então, propósito. O que é propósito para a Alana? Propósito é você saber de onde você veio e aonde você quer chegar. Uau. Os recursos que você tem e como você canalizá-lo para que ele seja alcançado. E aí eu não falo somente de recurso financeiro, mas tudo que envolve essa seara de recursos espirituais, recursos materiais, o que está envolvido para que você canalize e você execute e alcance o resultado que o Senhor colocou, que você idealizou, o plano, o projeto que você tem em mente. Isso é propósito. É você não perder o foco, é você não perder de vista, você não se desvencilhar do caminho simplesmente porque uma pedra se alocou na trajetória. É você entender, eu saí daqui. Mas eu não estou vendo ainda o fim da linha, eu não estou vendo a trajetória completa. Mas eu sei, eu tenho uma palavra e eu sei aonde eu preciso chegar. Ainda que eu precise remover pedras, ainda que eu precise tomar posições ao longo do percurso, mas eu sei aonde vou chegar. E sobre esta palavra eu vou me mover até que ela se cumpra. Isso é propósito, é você não negociar valores e princípios até que se manifeste, até que se cumpra, até que a sua empresa esteja no nível que você sonhou, que você idealizou, até que o seu profissional, até que o seu chamado esteja literalmente. E às vezes você nem vai ter a visão plena. Isso. Mas se você já tem uma palavra, se você já tem o ID, simplesmente caminha sobre ela. E você vai colher os frutos inevitavelmente. E às vezes numa medida que não tem nem ideia, mas porque se moveu sobre ela, vai colher. Nossa, isso que você falou é surpreendente, porque não é difícil ter uma palavra, mas é difícil se manter nessa palavra sem saber um quadro geral. Mas quando a gente se mantém nessa palavra, a gente colhe o fruto, né, dessa perseverança. E muito interessante o que você disse, porque se eu acabo entendendo o meu propósito, eu acabo entendendo melhor o que eu devo e o que eu não devo fazer. Você disse um pouquinho antes, né, do que é urgente, né, do que tem coisas que são urgentes, tem coisas que são importantes, mas não são urgentes. Sim. Tem coisas que são importantes e são urgentes. Então, quando eu tenho um senso de propósito, agora eu posso começar a dividir. Então, isso aqui é importante, mas isso aqui é mais importante e mais urgente. E se
mover sobre ele, sabe? Se mover sobre o seu propósito e não apenas sobre a sua potencialidade, sobre o seu potencial. Porque o seu potencial, ele pode ser inclusive mais amplo, mas te tirar do seu propósito. Você pode receber um convite na sua empresa e dizer, poxa, produz essa linha para mim, Rafa, eu queria que você fizesse. Rafa produz doces maravilhosamente bem, lindos, deliciosos. Fica a propaganda. Olha, mas aí de repente chega alguém, Rafa, mas eu não queria doce. Eu queria que você fizesse refeição para mim, você podia fazer quentinha? Mas ela tem o potencial dentro dela, mas não é o propósito, não foi para isso que ela foi chamada, não foi para isso que ela abriu a empresa. Mas de repente ela diz, poxa, eu tenho um potencial, eu vou ter uma lucratividade boa, então eu vou pegar. Mas ela foge do propósito no momento que ela tinha uma oportunidade de estar desenvolvendo, estar fazendo um curso, ou ela está se aperfeiçoando naquilo. Então quando você tem senso de propósito, você se move por sobre ele e os resultados são potencializados. Você não se move porque você tem um potencial apenas, mas você persiste nele. E os resultados terminam sendo exponencialmente maiores, porque você entende e você não negocia os valores e os princípios para alcançarem os seus propósitos. E fica de uma forma prática para a gente poder entender, porque às vezes a questão abrindo a visão, né, da gente. Porque às vezes a questão do propósito é uma coisa muito mística. Né? Às vezes a questão do propósito como é que eu vou saber qual que é o meu propósito? E muitas das vezes tá muito mais fácil do que a gente imagina. Tá aí, né? Tá diante de nós. Muito bom. Ok. Agora, me fala uma coisa. Tô sentindo o cheiro de café? É isso, café? Opa, vai chegar um café. Que maravilha! Gente, tem um lanchinho. Inclusive, já aproveitar aqui, né? Dizer para vocês, nós estamos aqui nos estúdios da Web TV Magnífica, né? Junto com o apoio aqui de Aécio e de todo o time, toda a equipe proporcionando esse tempo para nós de podcast. E eu quero agradecer já desde agora a equipe que está dando todo esse suporte para nós. Também temos docinhos maravilhosos feitos aqui por Rafaela, né, da Cakes, RL Cakes. Então você pode acompanhar esse pessoal nas redes sociais, né? Depois a gente vai ter os arrobas. Então você pode acompanhar tanto o estúdio da Web Magnífica, como a Rafaela, como a Alana, como também eu. Segue, curte, compartilha, ok? Se está gostando do conteúdo. Ok, vamos lá. Agora me conta uma coisa. Começar o cheirinho. Quando chegar eu vou falar qual sabor é o meu. Alana, me fala uma coisa. A gente já comentou sobre a questão da família, a gente está comentando a questão dos negócios, né? Mas eu sei que você tem essa veia espiritual bem aguçada, né? Qual que é o papel, né, da espiritualidade na sua vida, né? Qual que é o papel de você entender seu ministério, de você entender, né, essa questão de Deus e você? Volto novamente à questão de propósito, né? Tudo, quando nós sabemos o nosso início e o nosso fim, tudo fica mais fácil. Sim. Eu entendo que eu nasci e aí eu entendo que nós nascemos para honrar e para glorificar o Senhor. E todo o demais termina sendo acessório. O que Ele coloca diante de nós, o nosso profissional, as nossas ferramentas, as portas que se abrem, são literalmente para que a gente possa manifestar o Senhor, seja para aquelas vidas, para aquelas pessoas, para aqueles negócios, para aqueles ambientes. E aí eu creio nisso, que se Ele abriu oportunidades é porque ali Ele precisava da intervenção, Ele precisa do amor de Deus, Ele precisa que aquelas pessoas sejam alcançadas e nós precisamos não perder essa consciência, o senso do nosso propósito e do nosso destino. Então nós vivemos para bendizê-lo, nós vivemos para exalar o bom perfume dele. Então sempre desde pequenininha tem um versículo que eu gosto e que eu levo para a minha vida tudo quanto façamos, tudo quanto chegar às nossas mãos, precisamos fazê-lo com entendimento e fazermos como ao Senhor. Uau. Então, se é no serviço público, se é nos nossos negócios, se é no nosso hobby, se é quando a gente está passeando com os nossos filhos, o bom perfume de Cristo, quando nós passarmos, precisa incensar o ambiente, como está chegando o cheirinho de café. A gente precisa passar e aquele cheiro ficar de maneira que as pessoas sintam e digam:
meu Deus, que cheiro é esse? Eu quero, onde é que está vindo? Eu preciso disso, eu quero isso para mim. E de maneira que a gente tenha a oportunidade de falar e de exalar esse perfume do Senhor. Então, eu entendo dessa maneira. Eu entendo que se uma porta se abriu, se é no espaço público, é porque ali tem pessoas que precisam conhecer. Na verdade, nós fomos criados para evidenciar desse amor. Não Sim. foi somente para reconciliar, não é somente para que a gente vá para o céu. Seria muita mediocridade, entendam o termo, a expressão, que já seria demais. Mas é para que nós possamos conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Sim. Então, eu gosto muito disso. E aí, café, eu gosto de mar também. Então, é para que a gente possa passar mesmo e deixar marcas, e deixar o nosso legado, e deixar a nossa influência sobre a vida dessas pessoas, desses ambientes. E cada porta que se abre, nada mais é do que a oportunidade de nós marcarmos esses ambientes, essas pessoas, esses lugares com o amor de Cristo, com a influência dele, e fazê-lo conhecido, evidenciando que o nosso propósito sempre será este. O nosso propósito sempre será evidenciar o amor de Cristo e fazê-lo conhecido por onde quer que venhamos a passar, deixando esse perfumezinho, deixando a nossa marca, deixando o nosso legado. E que as pessoas digam, poxa, já vamos, poxa, já passaram mas esse perfume ficou, mas agora eu sei de onde ele vem, eu sei onde eu posso buscá-lo. Nossa, e te ouvindo, é interessante porque é como se a gente tivesse um senso de identidade quando a gente entende o nosso propósito, e a gente começa a segui-lo, aquilo que ele mostra para nós, né? É como se a gente pudesse realmente agora poder decidir com maior clareza, entendendo que o fato de empreender, né, o fato da gente, dos dons, dos talentos e tudo que nós temos, das habilidades que nós temos, também nos vai, claro, é importante, mas não pode balizar a questão do propósito. O propósito ele vem antes. E antes do propósito, eu preciso entender por quem eu fui criado. E quem eu fui criado vai determinar para aquilo que eu fui, né, designado para fazer. Eu gosto muito de Miles, né? E ele diz o seguinte, ó, todo fabricante, ele cria algo e ele tem uma expectativa sobre aquilo que ele está criando. Então a gente tem a televisão, né? Tem uma marca que criou a televisão, ela tem uma expectativa, acredito que chegue na casa do cliente e ela funcione bem. Mas se aquele cliente ele não pega aquele manual, ele começa a ler aquele manual e entender as funcionalidades, ele não vai utilizar na totalidade. E eu acredito que muitas das vezes quando a gente não entende o nosso propósito, a gente liga o botãozinho do deixa a vida me levar. Isso mesmo. E Alana, olha... E qualquer coisa serve, né? E aí tudo que eu fizer tá bom. Mas se chegar, porque Deus quis, foi porque Deus permitiu. E a gente começa a atribuir tudo que acontece Exato. a Deus. E termina culpando, achando que ele negocia com Satanás, achando que tudo, botando na conta dele, quando na realidade, muitas vezes, nós não nos responsabilizando pelas nossas próprias ações, pela nossa negligência, pela nossa imprudência, e a gente atribui simplesmente porque nós não nos movemos como deveríamos, quando nós não entendemos o nosso papel. Nossa, e isso é tão importante, porque, olha só, de tudo que nós falamos até agora, praticamente nós falamos o tempo todo de empreendedorismo, mas nós também falamos de autoconhecimento, e autoconhecimento envolve me conhecer para saber aquilo que eu sou bom e que eu também tenho limitações, mas também saber de onde eu vim, saber qual é o meu propósito, saber para onde eu estou indo. Se eu não sei para onde, se você não sabe para onde você está indo, como é que você sabe que você está fazendo a coisa certa, no tempo certo, com as pessoas certas e da maneira certa? Isso é muito sério. E muitas das vezes as distrações do dia a dia não deixam a gente parar para pensar nisso. Então, você que empreende, você que deseja empreender, você que já empreende, é tempo de você conhecer o seu propósito. Ok? Você que quer empreender, então é muito importante que você conheça o seu propósito até mesmo antes de empreender. Faz sentido? Com certeza. Você precisa estudar na real, conhecer o seu propósito, você precisa montar o cenário e deixá-lo propício para o seu ambiente, para que você possa não se frustrar e depois querer transferir a responsabilidade daquilo que era seu, daquilo que era sua para terceiros.
às vezes a falta de um planejamento efetivo, às vezes porque você simplesmente negligenciou naquilo que competia a você, termina fazendo com que você delegue o seu fracasso a terceiros. Você precisa entender, poxa, qual o meu negócio? Então eu tenho as ferramentas, eu estou habilitado para isso. Faça um plano de negócios, por mais que seja simplificado. Entenda quem é o seu cliente, procure entender quais são as regionalidades, qual a sua ambiência, onde você está inserido. Você tem necessidade, você tem mercado consumidor naquela área? É o tempo de você começar? Por exemplo, tem muita gente que chega pra gente, eu vou abrir uma loja. Eita, tá chegando. Olha isso. Muito obrigado. Essa equipe gentil demais. Muito obrigado, time. Muito obrigado. Vocês são demais. Mas vamos lá, deixa eu. Quebrou. Não, Quebrou a concentração. Esse cheiro, eu me lembro, né? Uma pausa, é legal dizer isso. Mas. Já você pode concluir, viu? Que eu vou. Não, deguste. Eu me lembro que teve uma época que eu atendi os meus clientes numa cafeteria, né? E aí era uma cafeteria maravilhosa. A gente ficava no segundo andar, mas nós tínhamos uma âncora positiva, né? E era um café todo especial. E aí já tiveram dias que o cliente falou assim para mim, eu vim de um dia tão difícil que eu não queria nem te ver, mas quando eu lembrei do café, eu vim aqui por causa do café. E graças a Deus. Sem dúvida. Mas voltando para a nossa realidade, então conheça mesmo, se estruture, planeje antes de startar o seu negócio. E aí você tem N ferramentas para que você já comece certo. Então você começando certo já sem dúvidas é um passo, ou você já tem passos para que o seu negócio se consolide e possa dar certo. Estudos nacionais, como o estudo do Sebrae, mostra que a maioria das empresas, 70% delas, elas terminam tendo um nível de mortandade maior nos 3,5 primeiros anos de vida, ou seja, a maioria delas terminam morrendo ou fechando antes de completarem 3 anos e meio. Nossa! E isso porque eles não 70% não conseguem ter sobrevida além de 3,5 anos, porque elas não consideraram todas essas ambiências, ou seja, não tiveram planejamento, não viram se tinha a clientela e começam a se reinventar ao longo do processo e muitas vezes já investiram todo o capital no início do seu negócio e não conseguem sobreviver. Então é importante que tenha um planejamento no início do seu negócio. Você considerar o que é que eu quero fazer, desempenhar, desenvolver. Eu tenho conhecimento para isso? Eu vou atuar no mercado online ou eu já vou abrir um espaço físico? Esse espaço, ele tem estacionamento? A minha clientela, ela vai parar? Ela vai ter necessidade de passar tempo? Esse local que eu estou, ele é adequado para esse tipo? Eu tenho esse mercado consumidor para o meu tipo de produto nessa região? Então, você precisa entender que no empreendedorismo, no empreender, você precisa analisar o ambiente, as ambiências, os recursos disponíveis que você tem e considerar tudo isso. Você fazendo um plano de negócios, por mais que ele seja simplificado, certamente você vai passar dessa estatística e você vai conseguir ter êxito no seu negócio. Planejamento, gente, isso é muito importante e certamente te fará um empreendedor de sucesso. Ok. Alana, digamos que quem está nos ouvindo, está ouvindo desde o começo, o planejamento, o propósito, observar e entender. Seja quem está empreendendo, seja quem deseja empreender e quer ajuda, aonde buscar essa ajuda? Como fazer? Por onde começar? Vamos lá, hoje nós temos uma rede grande, nós temos, por exemplo, inclusive gratuita, que você consegue, tanto para você entender mesmo do seu negócio, a própria rede social termina facilitando muito isso. Nós temos o Sebrae, que dispõe dessas orientações hoje em todo o estado, que você possa estar na federação, você consegue dispor dessas orientações preliminares de como abrir. Em muitos estados, até em decorrência da lei complementar 101, que trata dessa estruturação e do apoio ao pequeno negócio, ao microempreendedor individual. Você dispõe desse instrumento chamado Sala do Empreendedor, Casa do Empreendedor.
que ele termina sendo um local que é de acolhida ao empreendedor brasileiro. E aí você tira as dúvidas contábeis, jurídicas, se eu sou aposentado, eu vou perder o benefício, se eu trabalho junto com a minha filha, eu posso colocá-la para trabalhar comigo, ela tem os mesmos benefícios sociais, previdenciários, eu posso assinar a carteira dela, um MEI pode faturar até quanto? Então essas questões legais, jurídicas, contábeis, dentro desse ambiente chamado Sala ou Casa do Empreendedor, você consegue ter essas orientações gratuitas. E você consegue ter um planejamento mesmo. Por exemplo, lá nós colocamos também algo como a jornada do conhecimento, que são cursos preparatórios para que você possa entender, discernir a parte administrativa, o que é necessário, como discernir a gestão financeira, o seu pessoal, dos seus negócios. E eu sei que muitos desses municípios também o têm, né? A maioria dos estados já dispõe disso. Eu sei que municípios menores nem sempre têm essa estrutura e tem às vezes a estrutura, mas que funcionam em outros departamentos das prefeituras. Por exemplo, eu recebi o contato, uma consulta recentemente de um município da Bahia, talvez a Tati esteja nos acompanhando, lá de Jaborandi. Prazer, Tati! E ela acompanha sempre as nossas redes, as nossas postagens, e ela diz, Alana, eu não tenho no meu município uma casa do empreendedor, mas ela tem funcionando os agentes de desenvolvimento dentro da Secretaria de Administração. Então tem esse órgão que funciona de apoio, de fomento ao empreendedorismo. Em São Paulo, por exemplo, existe no município de São Paulo e eles funcionam a Sala ou a Casa do Empreendedor, pegando, por exemplo, os extremos, com 36 subprefeituras, mas na realidade é o A de São Paulo, que é para promover o fomento e o desenvolvimento do empreendedorismo. Então, assim, existe mesmo esse apoio, esse fomento. Eu tenho sido procurada por diversos municípios como a gente estruturar, como a gente consolidar um ambiente, um espaço que a gente possa desenvolver. Está surgindo essa necessidade. Sim, porque a gente precisa fomentar o empreendedorismo. E um dado relevante, Tiago, Rafa, que nós constatamos foi que após o período de pandemia, nós vimos uma virada de chave no nosso país. Antes, quem empreendia era considerado empreendedor aquele que tinha uma baixa escolaridade, um baixo nível financeiro, umas condições financeiras, e era aquela pessoa que nem conseguia entrar numa corporação, numa grande corporação, não tinha um bom emprego, não era servidor público, então ele dizia, bem, eu tenho que inventar um negócio, a ideia de empreender, eu tenho que inventar um negócio para ganhar uns trocados e sobreviver. Era a ideia de empreendedorismo que se tinha. O que foi constatado depois da pandemia foi, eu preciso ter o meu próprio negócio, eu preciso ter algo, a ideia de pertencimento, eu preciso de algo para chamar de meu, que eu me identifico, inclusive segundo o GEM, que é o Monitoramento Global de Empreendedorismo, que ocorre em mais de 53 países hoje, ele demonstrou que isso está entre os 3 maiores sonhos de consumo do brasileiro, perdendo apenas para ter a casa própria e para viajar por todo o país. Depois disso está ter o seu próprio negócio. Então, mesmo aquelas pessoas que tinham um grande poder aquisitivo e que trabalhavam nas grandes corporações ou que tinham os cargos altos no poder público, eles passaram a empreender, principalmente os jovens com alto poder aquisitivo e de um alto grau de escolaridade passaram a ser empreendedores. Somente no ano de 2021, nós víamos que passou a ter uma crescente, uma abertura no número de CNPJs de MEIs, de microempreendedores individuais, de 10,1%, quando nós tivemos uma redução de 7,9% dos empregos seletistas. Bom. Então nós vimos que houve uma virada de chave. O empreendedorismo passou a ser visto com outro viés, com outro aspecto, ou seja, uma mentalidade começou a ser alterada, houve uma metanoia. E aí nós começamos então a ter um início ou uma nova geração de uma cultura empreendedora sendo gerada no nosso país. Então nós não podemos desconsiderar isso. Inclusive, todas as políticas públicas começaram a ser mudadas porque viram que, mesmo em meio à pandemia, o que passou a suster o nosso país passou a ser sustentado pelo empreendedorismo feminino, pelo artesanato e pelo micro e pequeno negócio. Isso são dados do governo federal que mostram a relevância desses 3 setores para a economia brasileira.
Uau! Nossa, e eu estava até acompanhando uma postagem sua que fala que em 2022, no Brasil, né, praticamente pós-pandemia, nós tivemos, se eu não me engano, 2 milhões de aberturas de novas empresas, foram isso? 250 mil novas empresas só aqui na Na Paraíba. Paraíba? Isso. E aí nós tivemos, por exemplo, nesse mesmo ano, eu fiz até um comparativo em que alguns dizem que o pequeno negócio não é negócio, não é empreendedorismo. Nós abrimos somente lá na Casa do Empreendedor de Campina, num curto espaço de tempo, 1.000 novos negócios. Uau! Na Paraíba, nós chegamos ao número de 250 mil empreendedores e milhões de novos outros negócios foram abertos no cenário nacional. Isso é um número muito expressivo. E aproveitando que nós estamos no mês das mães, né, e aí eu faço a referência, no caso, às mulheres, um outro dado importante e relevante é que a maioria dos nossos negócios no Brasil, eles são geridos ou de propriedade de mulheres. 61,5% dos negócios do nosso país são administrados ou são de propriedade de mulheres. É bem verdade que elas começaram inicialmente pela necessidade. 82% delas começaram empreendendo porque tinham uma necessidade e 49% delas eram chefes de família, ou toda a renda da casa dependia exclusivamente dela ou era a maior parte vinha dessa renda do empreendedorismo. Mas 69% delas empreendem, continuam no empreendedorismo por causa de um propósito. Porque elas entendiam que a sua atividade traz uma relevância para a sociedade, tem algo que elas precisam deixar para a posteridade, e aí nós vemos alguma vertente crescendo consideravelmente chamado empreendedorismo social. Nós temos visto uma ascendência de pessoas que dizem, poxa, o dinheiro é importante. Sim, sem dúvida, indubitavelmente é importante, mas eu preciso deixar uma contribuição naquilo que eu faço. Eu faço doce, eu faço porque eu preciso do dinheiro, mas eu preciso eu preciso mostrar que a minha marca é diferente, porque eu faço consagrando ao Senhor, porque eu faço para atender pessoas e eu atendo de maneira personalizada. Quando eu vou na casa e quando eu faço naquele buffet, eu coloco de maneira diferente, eu faço uma apresentação diferenciada. Eu faço porque eu sei que aquela marca, que aquele servir daquela maneira, eu estou servindo ao Senhor, eu estou trazendo um conceito diferente de serviço. Enfim, são empreendedores que querem agregar algo a mais e acreditam no que fazem. E mesmo quando não estavam trazendo a lucratividade devida, elas permaneceram acreditando nos seus negócios. São pessoas que investem também em causas sociais, são pessoas empreendedores que investem também em causas ambientais e temos visto esse conceito também ascendência no nosso país. Nossa, são dados impressionantes, né? 70%. Me fala uma coisa, Alana, na sua percepção, né, pelo acompanhamento dos empreendedores que você faz, existe uma facilidade maior do empreendedorismo feminino descobrir o propósito ou não ali? Os homens também têm esse viés mesmo de trabalhar por um propósito? Não, é mais uma coisa mesmo por necessidade? Como que você analisa isso? Como nós vimos, a mulher ela começa pela necessidade. Às vezes, e principalmente após a pandemia, nós vimos que muitas perderam seus empregos formais, tanto homens como mulheres, e aí um número expressivo de homens, principalmente aqueles que trabalhavam nos setores de transporte, aqueles que trabalhavam no próprio comércio, no setor de serviços, 2,5% foram no setor de serviços, 9,5% foram no setor de transporte. Eles terminaram perdendo o seu emprego, mas aí o homem vem, poxa, eu só vou abrir aquele negócio porque eu preciso trabalhar, e quando ele já tem a ideia formada e concebida, ele vai e literalmente ele precisa ter uma estrutura. O homem ele é mais racional. A mulher ela começa até pela própria necessidade, como nós vimos, 49 é a única fonte de renda, é aquela chefe de família que precisa suster a casa, mas ela tem muito do emocional envolvido, ela coloca o coração naquilo que ela faz. E quando ela coloca aquilo, então ela começa a agregar outros valores e outros propósitos e outros princípios naquilo. Então ela começa a dizer, poxa, mas isso aqui está abençoando essas pessoas, então eu preciso desenvolver uma outra linha que ainda que não esteja lucrando tanto, mas isso aqui eu não vou largar a mão. Isso aqui eu vou desenvolver de uma outra forma, mas isso aqui, poxa, isso aqui eu vou deixar, isso aqui eu vou seguir, eu vou segurar.
ainda que não tenha essa lucratividade. O homem, ele vai dentro dessa margem, eu vou. E aí eles foram bem mais afetados logo no início da pandemia, foram aqueles que perderam logo no início, né, até pelos setores inicialmente que tiveram um corte maior das suas atividades, mas eles usam mais dessa racionalidade. A mulher, ela começou, mas quando ela começa, ela consegue ter esse quê da sensibilidade. E que nós vemos, inclusive, é o que é requerido hoje no mercado. Né? O mercado hoje, ele procura essa adaptabilidade, essa criatividade, esse potencial. E é por isso que nós vemos também no mercado, seja no empreendedorismo, ou nas grandes corporações, ou no mercado tradicional, como a gente pode dizer, o índice de mulheres assumindo os altos comandos, porque ela tem essa sensibilidade, essa criatividade mais aflorada e ela consegue acreditar, segurar, até maturar, ainda que inicialmente ela não traga a lucratividade, se é que a gente pode assim dizer, para aquele produto ou para aquela linha desenvolvida, até que ela consiga equacionar entre finanças, entre projeto, entre sonho e conseguir estabilizar aquele produto, aquela linha, aquela marca e fazendo acreditar no projeto. Entendi. Ou seja, pode ser que seja um caminho mais longo, mas é um caminho mais satisfatório. Seria isso? Além de satisfatório, é uma exigência do próprio mercado. Nós vemos o apelo para as questões sociais hoje sendo mundialmente requerido. As causas ambientais, as causas sociais, nós vemos a própria Organização das Nações Unidas, nós vemos aqueles pilares hoje sendo hoje mais requeridos mesmo das grandes corporações. Então as mulheres, elas conseguem ter uma sensibilidade melhor e incorporá-los melhor dentro dos produtos, dentro dos serviços, dentro do que é ofertado ao mercado. Muito, muito excelente. E Alana, já pegando uma veia, a gente também trazer algumas soluções, né, para as mães que já empreendem ou querem empreender, quais conselhos, né, de forma prática, você poderia trazer para essas mães que têm esse desejo? De repente, para uma mãe que quer empreender e tem medo, de repente, de falhar, medo de não dar certo, ou tem receio de alguma coisa, já teve uma experiência ruim e agora talvez algumas pessoas ao redor diz que não vai dar certo, às vezes tem aquela convicção por dentro que deve, mas o cenário de fora não é tão favorável. Quais conselhos você poderia dar, por gentileza? Primeiro, não desconsidere o que está dentro de você. Se você tem uma sinalização e você não sabe nem discernir se o Espírito colocou, se é algo da sua cabeça. Muitas vezes a gente escuta com o empreendedor, mas eu tenho uma ideia, mas eu tenho um negócio dentro de mim que eu não sei, mas algo me diz que vai dar certo. Então, se você tem isso, acredite em você mesmo. Tenha fé em Deus e acredite em você mesmo. Acredite no seu potencial. Desenvolva as suas potencialidades. E não desconsidere os pequenos começos. Nem se frustre se for necessário o recomeço. Então, não desconsidere o pequeno começo, mas eu só tenho isso, mas eu só tenho um bocado de farinha e um punhado de azeite. Não desconsidere, porque o teu milagre pode vir com aquela pequena estrutura que de repente você tem. Se você estudar, se você desejar, se você for intenso, se você colocar o seu coração, dispor dos recursos que você tem de maneira assertiva e intencional, você pode ter um grande milagre diante de você. Da mesma maneira, mas eu me frustrei, eu fiz uma sociedade, eu fiz uma parceria com a pessoa errada, mas eu sabia que era uma ideia tão boa. Não desconsidere o recomeçar. Estuda melhor, planeja melhor, senta com alguém, você tem esses mecanismos, você tem esses locais, você tem um Sebrae, você tem hoje tantos outros locais, você tem inclusive associações, organizações não governamentais que estruturam, que apoiam o empreendedorismo e que estão ali para dar apoio mesmo, seja jurídico, seja contábil, seja na estruturação e na consultoria de negócios propriamente dito, que pode te dar uma orientação de como você fazer, de como você adequar, de como você simplesmente mudar algo que você fez e que pode simplesmente ser
um boom. Você pode, quantos milionários, quantas pessoas a gente escuta porque perseveraram na continuidade. Excelente. E conseguiram ser hoje o exponencial que é no mercado. Então não desconsidera, sempre vai ter pedra no caminho e você pode ter tropeçado. Ei, mas levanta e começa de novo. Isso não é o teu fim. Isso não é o teu fim, não é o teu negócio, o fim da tua empresa. Simplesmente te qualificou, se cicatrizou, meu amigo, te tornou casca grossa e agora você sabe que por ali tem pedra. Ei, desvia do caminho e segue. Você já sabe, pronto, por ali não dá certo. Então, que coisa maravilhosa. Você já sabe que ali vai ter algo que não é útil para você. Então, se instrumenta direitinho, qualifica, planeja. Plano de negócio não é um bicho de 7 cabeças, mas você precisa fazer, você precisa parar, ter tempo. Não pense também que você fazer de maneira leviana, você vai ter resultado. Excelente. Tudo que vale a pena ser feito, precisa ser bem feito. Tudo que você intenta fazer e que vale a pena ser feito, faça bem feito. Se você quer fazer, se você quer resultados bem feitos, você quer resultados mirabolantes, espetaculares, então dedique na mesma intenção e proporcionalidade. Entenda que você tem que botar o seu coração, que você vai ter que ter mais tempo, que os 3 primeiros anos são anos em que você vai ter que ter um investimento maior de tempo, um investimento maior de qualidade, um investimento maior de esforços, você vai ter que se dedicar mais, você vai ter que estudar mais, você vai ter que estudar a concorrência, você vai ter que saber quem é o teu vizinho, você vai ter que conhecer do mercado, você vai ter que conhecer o seu cliente, você vai ter que saber o que é necessário, você vai ter que saber se na rua realmente você vai ter aquela clientela necessária ou se você vai ter que puxar simplesmente ali para que pegar do lado e alugar para que sirva de estacionamento. O que é que eu vou precisar para readequar para que o meu negócio funcione? São 3 anos e meio de sacrifício, mas se você passar esses 3 anos e meio, você tem tudo para ser sucesso e para que você alavanque exponencialmente o seu negócio. Então, você mãe, você empreendedora, você que deseja se estabelecer no mercado, não desista do seu sonho. Aquilo que pode parecer uma besteirinha que está dentro de você. Mas é só um hobby, é só algo porque eu faço bem, mas eu faço para minha amiga, eu faço para alguém quando peço. Tantas pessoas começaram assim. Não desconsidere o potencial que o próprio Senhor, que o Criador colocou dentro de você. É de repente nessa situação, é de repente nessa percepção que está dentro de você, que você não está discernindo. Que pode ser algo que você vai canalizar para o reino e que pode ser a empresa, que pode estar na Forbes, que pode estar no top 10 nos próximos anos. Então entenda, canalize os recursos. Se esforce, estude, se aperfeiçoe, canalize os recursos, considere os ambientes, as ambiências e vai dar certo, vai funcionar. Uau! A própria Rafaela é prova disso, né? Quando eu conheci a Rafaela, ela fazia 50 coisas ao mesmo tempo. Era cabelo, era fisioterapeuta, era comida, isso e aquilo. Até que você resolveu nichar, né? Foi. Na verdade, eu comecei na confeitaria a empreender, né? No caso, em busca de uma renda extra. E comecei, como ela disse agora, relatou agora, eu comecei do zero. Eu não tinha dinheiro para empreender. Eu comecei com forma de bolo emprestado. Uau! Peguei forma de bolo emprestada da minha tia para fazer comecei fazendo os caseirinhos, né? Era formada em fisioterapia e não me encaixava, não era porque eu sempre tive o desejo de ajudar pessoas, mas eu não me vi na fisioterapia o amor que eu sempre tive pela confeitaria, né? E comecei a fazer bolos caseiros, assim, o amor aflorou quando minha filha nasceu e eu comecei a fazer os bolos dos mêsversários dela. E daí foi que veio a ideia da minha mãe de empreender. Aqui a gente tinha um déficit de bolos. E comecei a fazer os caseirinhos porque eu não encontrava aqui lugar que vendesse um bolo saboroso, aquele bolo que realmente tivesse gosto de bolo de casa de mãe, de casa de vó. E foi onde eu comecei, com bolinhos pequenos, com formas de bolos emprestadas. Tive uma sociedade que não deu certo, mas como a gente costuma dizer que as pedras no caminho servem para erguer nosso castelo.
E aí foi através das dificuldades que a gente foi juntando aqui, aí eu errei aqui, então aqui eu não erro mais, eu conserto e vai moldando. E a Cakes hoje é isso. Então a Cakes hoje é amor de mãe, a Cakes hoje veio de uma história que muitos não conhecem. Então eu sou fisioterapeuta, cabeleireira, gastrônoma, mãe, dona de casa, esposa. E hoje eu sou empreendedora e confeiteira com muito orgulho, porque para muitos a confeitaria hoje não é mais. Mas quando eu comecei era motivo de para muitos vergonha. De discriminação. E assim, mesmo com discriminação, mesmo com apontando o dedo, faz bolo, deixou de fazer fisioterapia para fazer bolo, é doido, não tem juízo. E assim, eu vesti a camisa mesmo e foi por amor E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou confeiteira, que eu sou a Rafaela, a dona da Cakes. E é como você disse, pra gente começar a empreender, a gente não precisa de muito, é ter o amor no coração mesmo e ter um propósito. Então, se foi para esse propósito que Deus me criou, e cada produto que sai eu abençoo, eu agradeço por cada cliente, que cada pessoa que comer meu produto vai ser abençoado, vai prosperar. E eu acho que esse é o propósito realmente do meu negócio. E isso é muito legal, porque se a gente for parar para analisar, é como se nós estivéssemos aprendendo a resolver problemas. Isso mesmo. Porque o empreendedorismo, eu gosto muito de Michael Murdock, ele diz isso, né? O tamanho do problema que você resolve é o tamanho da recompensa que você vai ter. Então, quanto maior... Quando eu comecei lá atrás, eu comecei num supermercado, eu resolvi um problema. Hoje eu resolvo um problema muito diferente, então a recompensa também ela é diferente. Então, o fato da gente... porque pode solucionar, porque nós somos solucionadores. Isso mesmo. Muitas vezes a gente não sabe que nós somos. Isso é importante. Então, você que está aí, você é solucionador. Talvez você ainda não saiba, mas você é um solucionador. E o tamanho do problema que você resolve vai determinar a sua recompensa. Talvez como eu já solucionei problema de entregar um panfleto no sinaleiro. Mas alguém pegou aquele panfleto e comprou um apartamento porque eu estava entregando. Então, o fato da gente entender a estação, né? Já foi falado aqui também hoje, de entender a estação, qual que é a estação que você está vivendo. Talvez você esteja próximo a entrar numa nova estação da sua vida, numa nova fase, e existem novas instruções. E aí você precisa estudar, você precisa entender. Inclusive, Alana, como é que a Andi, né? Quem está próximo, como é que a Andi pode ajudar, né, os empreendedores? Como é que a Andi pode direcionar, pode dar essa base? A Andi hoje funciona mesmo como essa casa para acolher o empreendedor. Então, quem é de Campina Grande ou dos municípios circunvizinhos, nós temos alguns acordos de cooperação técnicas, alguns apoios institucionais para dar todo o suporte. Então, desde as dúvidas preliminares, eu não sei se vale a pena, eu já empreendo, mas eu estou na informalidade, vale a pena eu abrir um MEI? Ou então, muita gente nós atendemos que chega dizendo, poxa, eu já trabalho, eu faço os meus doces, mas eu fui entregar no mercadinho de Dona Fulana e ela disse, agora só aceita se eu for MEI, ou se eu tiver uma nota fiscal. Como é que eu faço para tirar essa nota fiscal? Mas eu não vou perder meu benefício, não, eu recebo o meu Bolsa Família, eu não vou perder o benefício, não. Olha só. Então, são questões como essa que a Casa do Empreendedor, que a Andi, a Agência de Desenvolvimento, estão lá para solucionarem. Então, a gente dá desde essas orientações iniciais, olha, você enquanto MEI, você enquanto formalizado no seu negócio, você tem um leque de oportunidades. Por exemplo, cada vez que você, enquanto pessoa física, tiver que tirar uma nota fiscal, você vai ter que pagar um percentual lá na prefeitura do seu município, você vai ter uma série de burocracias que você, enquanto microempreendedor individual, você não precisa ter. Perfeito. Você pode tirar, se você quiser tirar 10 notas fiscais todo mês, você pode tirar totalmente gratuito, já naquele percentual que você
paga todo mês, já está inserida, é R$ 66,00 que você paga, então ali já está disposto, você já tem os seus benefícios previdenciários, você já está contando para a sua aposentadoria, que Deus o guarde, mas se você precisar de um auxílio doenças, você já está cobertado. Auxílio maternidade Auxílio também, maternidade, né? você está coberto, então todos esses benefícios você já dispõe, além de toda essa questão, por exemplo, você tem um crédito mais facilitado, você precisar de uma instituição bancária oficial, você vai ter linhas de créditos específicas, por exemplo, até o ano passado existiam programas de crédito específico para mulheres empreendedoras, porque sabiam que as mulheres geralmente elas honravam mais os seus benefícios, os seus compromissos, então tinha benefícios específicos para as mulheres nas linhas de crédito oficial do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do Banco do Nordeste. Então nós dispunhamos dessa orientação através da sala. Então se você quiser se formalizar, nós já abrimos o seu CNPJ no mesmo dia. Receita Federal, nós hoje somos um dos operadores através de um PAV, de um posto de atendimento virtual. Nós operamos como a Receita. Então você não precisa ir para a Receita Federal, agendar um atendimento na Receita. Você pode ir diretamente na ANDE e esse atendimento é feito lá. Então se tem uma pendência, independente do porte, de ser só MEI ou de ser uma empresa, por exemplo, de Simples Nacional ou uma EPP, você pode ir até a ANDE que você vai ter o seu atendimento lá. Os nossos agentes de desenvolvimento fizeram treinamento e estão sempre em constante capacitação junto com a Receita e eles fazem o seu atendimento lá, um parcelamento de um débito, passou por uma dificuldade a empresa e está precisando parcelar, então consegue fazer isso lá manhã e tarde na agência. Eu preciso, Alana, eu estou com dificuldade de gestão na minha empresa, eu preciso de uma orientação financeira. Nós temos a jornada do conhecimento. Uau. E nós entendemos principalmente após a pandemia, que as pessoas precisavam, as empresas, seja o gestor, o próprio empresário, ele precisava mais do que a saúde, tanto quanto a saúde financeira ou a saúde física, de uma saúde emocional, de uma saúde mental mesmo. Então nós começamos a montar a jornada do conhecimento trabalhando o eixo trino do homem mesmo, o físico, as emoções, o corpo, a alma, o espírito, colocando pessoas lá que tratassem todos esses aspectos. Então nós montávamos pessoas para fortalecer o meu eu, para acreditar em mim mesmo, para saber que aquilo não ia. Tinha pessoas que perderam entes na família e achavam que o negócio não ia conseguir mais tocar. Então nós colocávamos pessoas para trabalhar o eu, para trabalhar o meu negócio, para trabalhar o administrativo, para desenvolver novas potencialidades, novas habilidades, como fotografia, como se inserir no mercado digital, como você montar, por exemplo, o seu Instagram, manter sua rede de negócio. Que sensacional. Então, nós desenvolvemos sempre, nós estamos amanhã no 3º módulo da 4ª jornada. E aí amanhã nós estamos com uma economista trabalhando de como você vender mais com o que você tem. E aí na próxima quarta nós encerramos com um curso de fotografia. Leidson Jackson, né, um fotógrafo renomado na nossa região, vai estar trazendo novas habilidades, novas competências com fotografia. Enfim, então a gente dispõe do crédito orientado, por exemplo, às vezes o micro, a pessoa que está começando, o empreendedor, ele tem vergonha de ir numa agência bancária para saber, eu posso pegar um valor de empréstimo? Até quanto eu posso pegar? O juro vai ficar muito alto? Então, com esses acordos de cooperação que nós temos, toda quinta-feira nós recebemos um agente do próprio banco que ele está lá na ANDE, que ele está na agência de desenvolvimento e ele atende lá. Então, o empresário ele pode ir lá e fazer uma simulação. Olha, quanto eu posso pegar pelo meu negócio? Quanto é que fica a taxa de juros? É viável? Então, ou se eu fizer uma adequação no meu negócio, é melhor que eu não pegue o empréstimo, mas que eu me adeque. Então, não só o crédito orientado, mas as orientações creditícias. As orientações de como eu adequar o meu negócio. Então, esses são alguns dos serviços que nós prestamos na Casa do Empreendedor. Então, além de outras, como por exemplo a impressão, todo ano o MEI, o pequeno empreendedor precisa fazer a declaração anual de faturamento. Ele não precisa pagar, por exemplo, um contador. Nós fazemos, os nossos agentes de desenvolvimento fazem essa declaração lá mesmo. Enfim, a gente poderia passar muito tempo aqui falando dos serviços que nós fizemos. Nós tentamos montar uma rede de apoio que ele pudesse, num único local, eu preciso tirar a nota fiscal. Alana, como é que eu faço? Vai lá e tira lá a nota fiscal. Enfim, nós colocamos mesmo, criamos um ambiente, oramos, pedindo ao Senhor as estratégias, que a gente pudesse, principalmente nesse período pós-pandemia, aquelas pessoas que estavam precisando de uma orientação, de apoio, como ter um ambiente
que ele pudesse sentir-se acolhido, que ele não tivesse vergonha de tirar a menor das dúvidas, até que ele pudesse sair com uma nova perspectiva do seu negócio. E aí nós estruturamos a Casa do Empreendedor com essa finalidade. Alane, e essa Casa do Empreendedor, ela funciona apenas para quem é da cidade de Campina ou também para as cidades circunvizinhas? Para as cidades circunvizinhas eu termino dando consultoria até para outros estados. Que legal! Termina acontecendo, como eu citei aqui, gente já da Bahia, gente do Norte, do Distrito Federal, gente de Santa Catarina, eu acho que é Bagagem, como é? Ali depois de Florianópolis, descendo, esteve conosco, entrou em contato com nosso Instagram e recentemente veio visitar a agência de desenvolvimento, a gente trouxe algumas informações, então a gente tem recebido, hoje nós já somos a 14ª maior Casa do Empreendedor do país, em algum projeto Sim, e em um projeto que nós começamos em menos de 2 anos, né? Tem casas que já têm mais de 10, 15 anos. Quando eu falo que nós precisamos entender o nosso propósito é servir a Deus, servir pessoas, ele termina nos dando os instrumentos, as ferramentas e as pessoas certas para estar nos lugares certos e para servir com o propósito que ele nos colocou. Eu sempre entendi que não era sobre números, que não era sobre portas, que não era sobre cargos, mas que era para que nós pudéssemos evidenciar o amor de Deus servindo a cada uma daquelas pessoas que lá chegassem. Então, hoje, realmente, a gente tem tido um alcance que muitas vezes nem eu imaginava. Quando chega, às vezes, o pedido, a gente pode fazer uma visita técnica em Campina Grande. Como eu recebi esse pessoal de Santa Catarina, eu não entendi muito. Eu disse, poxa, mas realmente nós estamos tendo esse impacto, ou tendo essa área de influência. Mas eu creio que tudo é o propósito e é por causa do Senhor. Sim. Uau! Que maravilha saber que a gente tem todo esse amparo aqui, em casa, dentro de casa, né? Com tantas... Eu não sabia... Eu sou do tempo que eu tinha que ir lá na fila da Receita Federal, num prédio enorme, pegar uma fila enorme e ficar esperando. E aí resolvi uma coisa, tinha que pegar outra fila para resolver outra coisa, E hoje, só ir lá e a gente consegue resolver. Excelente. Alan, uma última pergunta para a gente finalizar. E só um parênteses. Esse doce que está aqui, é para comer? É para comer? Ah, então eu vou fazer a pergunta e eu vou desfrutar, com certeza. Ok? Então, a pergunta é, nós estamos aí às portas do maior São João do mundo. Olha o sorriso. Então, nós temos aí 2023 e a minha pergunta é, qual que é a expectativa, né? Para o empreendedorismo de Campina nesse 2023, né? O que você percebe, né, que o empreendedorismo de Campina aguarda para esse tempo? Eu tenho expectativa também em saber. Então, realmente esse ano, e a gente sorri, porque nós cremos que isso traz um impacto significativo para a nossa cidade, e tem sempre aquela competição, né? Aquela brincadeira Campina, Caruaru, quem é que faz o verdade. maior São João, mas nós temos o título, inclusive, registrado pelo Ranking Brasil, nós somos o maior e melhor São João do mundo. E aí nós estamos mesmo às portas, né, do São João. E aí nós temos o orgulho de fazer parte dessa equipe, porque nós sabemos que não é sobre uma festa, não é sobre quem gosta, não é sobre Sim. o que vai estar sendo ali, mas é o impacto mesmo na vida dos empreendedores, na vida de pessoas, na vida de famílias, que muitas vezes passa o ano esperando sobre o que vai arrecadar, sobre o que vai se produzir, e termina movimentando. Inclusive, um dado importante é que economicamente ele movimenta mais do que o 13º, a injeção do 13º na nossa cidade. Então, são mais de 500 milhões. Só no ano de 2022, houve um faturamento de mais de 500 milhões que entraram na nossa cidade no mês de junho do ano passado. Então, isso na nossa cidade, na nossa economia, em todo o trading turístico, no setor hoteleiro, no setor de restaurantes, e em todas as atividades que terminam sendo envoltas, não apenas na cidade de Campina Grande, mas nas cidades circunvizinhas, isso traz um impacto
relevantíssimo, né? Foram mais de 1.000 empregos diretos que foram gerados. Mais de 1.000 empregos? Mais de 1.000 diretos. empregos diretos e mais de 5.000 empregos diretos. Nossa. Foram mais de 2 milhões de turistas que passaram na nossa cidade nesse período de 30 dias. Então, assim, isso para uma cidade como Campina Grande, isso para o estado da Paraíba, isso, como nós falamos, traz uma relevância, traz uma expectativa, e nesse ano em que se comemora a 40ª edição, termina trazendo uma expectativa maior, né, do que vai ser feito. Foi ampliado o espaço para receber com a maior qualidade as pessoas que estão vindo. Nós recebemos muita gente, não só dos estados vizinhos, mas um dos estados que mais recebemos é do estado de São Paulo. Olha só. Então, movimenta inclusive novos voos foram já disponibilizados e já estão chegando à cidade pelas duas operadoras, pela Azul, pela Gol. No próprio aeroporto daqui, né? Sim, no aeroporto. Acho que começou ano passado, foi isso? Exatamente, Uau. nós já tivemos essa ampliação. Então, isso movimenta a cidade Sim. como um todo. Isso traz um impacto econômico para os empreendedores como um todo, que gera uma expectativa gigantesca. Então, o setor gastronômico, por exemplo, tem pessoas que, as comidas típicas, né, Rafa? Nós vemos pessoas que já criam uma expectativa e começam a dispor de um cardápio diferenciado. A gente já está providenciando um cardápio junino. 30 dias de São João em Campina e 30 dias de comidas típicas na Cakes. Mas Olha deixa só. eu te dizer, você sabe, inclusive, que nos roteiros turísticos, tem operadoras turísticas como a CVC, como tantas outras, elas têm roteiros turísticos adjacentes para durante o dia, nessas cidades de entorno, então, Engá, Pocinhos, Puxinanã, Lagoa Seca, Queimadas, enfim, são, se eu não me engano, 11 cidades que têm roteiros turísticos alternativos, porque geralmente quem vem não vem só para Campina, não vem só para a festa, então isso é de uma relevância gigantesca para todo o nosso estado, e isso movimenta realmente todas as áreas do nosso estado. A área gastronômica, por exemplo, é uma delas, né? E quem não, eu particularmente amo o período principalmente pelas comidas. Eu amo as comidas típicas desse período. Na realidade, os bolos, o milho, o pé de moleque, bolo de milho. Tudo Meu na Deus. verdade que diz respeito às comidas. E comida de milho, então, meu Deus, Nossa. é muito bom. Então, assim, nós realmente estamos com toda essa expectativa. O empreendedor de Campina e das regiões, por exemplo, um outro setor é o setor têxtil, é o das costureiras. Para você ter ideia, nós temos as competições nacionais de quadrilhas juninas e aquelas roupas, aqueles adereços, aquelas saias, eles têm uma demanda tão alta, eles nos procuram perguntando se tem como qualificar, como procurar e como trazer mais cursos para colocar pessoas para montar aquelas saias e aqueles adereços, porque o pessoal do Brasil todo que vem competir não consegue produzir, não consegue achar aquelas saias de armação. Então são vários setores que a gente nem imagina que movimenta, porque eles vêm, eles conseguem dançar, conseguem ensaiar, mas às vezes não conseguem os adereços. Ok. Então tem vários setores que a gente nem consegue imaginar que terminam sendo afetados, que consegue gerar empreendedorismo, que consegue gerar renda, que consegue ser ativado nesse período, nesses 30 dias, e não é só nos 30 dias, esses 30 dias se vivencia, mas se planeja para que se possa executar nesse período no mínimo 6 meses antes. Então tem gente que vive, na verdade, tem famílias e tem negócios que vivem o ano todo na dependência desses festejos. Uau! São muitas informações maravilhosas que deixam a gente mais entusiasmado, mais motivado para esse cheio de expectativa, né? Então, se você é empreendedor daqui da nossa região, gera expectativa, se planeja, se precisa de algum apoio, procura a Andi. Lá tem um pessoal, um time preparado para poder te apoiar, ok? Bom, a gente vai terminando nosso podcast, né? Gente, que tempo maravilhoso com vocês. Quanta coisa maravilhosa eu aprendi aqui. Aprendizado gigantesco. A mulher é uma... A bagagem dela é gigantesca. 7% daqui, 20% de lá. As estatísticas aí estão em dia, né? Muito bom. Alana, muito obrigado. É um grande privilégio receber você aqui. Obrigado por ter aceitado esse convite, fazer parte do primeiro episódio do Pode Solucionar. E eu tenho certeza que você chegou mesmo trazendo soluções para as mamães aí que querem empreender. Eu acredito que esse tempo é um presente para as mães que desejam empreender, sabe?
esse tanto de informações. Talvez se eu tivesse tido essas informações lá atrás, eu teria sido mais assertivo, eu teria procurado ajuda antes. Para quem já empreende, né, abre os olhos. Muito, 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 até para fazer um planejamento, até para se estruturar melhor e entender que a gente está num tempo de crescimento, num tempo de expansão. Então, muito obrigado por fazer parte desse mundo de solucionadores. É um prazer te receber aqui, viu? Amém. Gente, eu que agradeço. Foi um tempo maravilhoso compartilhar desse tempo com vocês, Rafa, Tiago. Como é bom nós buscarmos mesmo, né, semear soluções na vida de pessoas, porque tudo aquilo que nós plantamos, certamente nós colheremos. A vida é estabelecida de princípios e nos negócios e para os empreendedores e nos empreendimentos que estão sendo intencionados, gestados, desenvolvidos, não é diferente. Então, eu espero que nós possamos ter contribuído na vida de cada um de vocês, nos negócios de cada um de vocês, sabe? E aí, expandindo um pouquinho mais, eu sei que nós já estamos na nossa consideração final, eu queria estimular até você que tem tido no seu coração de empreender, sabe? No reino mesmo. Não desconsidera cada uma das potencialidades, desejos, projetos e sonhos que Deus tem colocado dentro de você. Inclusive, você diz, poxa, mas eu queria fazer algo mais, não sei como. Simplesmente atenta para as instruções que têm estado dentro de você, dentro do seu coração. Simplesmente cumpre o ID. Se o Senhor diz, sai do teu meio, sai da tua parentela, dá só o primeiro passo, meu querido. E Ele vai te guiar, e Ele vai dar as instruções. E Ele vai te dar os recursos para que você possa executar os projetos, os sonhos que Ele mesmo colocou no seu coração. Hoje nós temos diversas linhas, inclusive de financiamento desses projetos. Algo que nós temos visto muito é essa história do empreendedorismo social, e isso tem gritado, isso tem borbulhado dentro de mim. Porque nós vemos, inclusive, organizações não governamentais mesmo, com recursos e procurado, poxa, que projeto tem uma relevância social que eu possa apoiar? E aí procurado, às vezes, em que investir, procurando pessoas sérias que possam estar apoiando um projeto, seja com crianças, seja com idosos, seja para estabelecimento de tantas coisas. E às vezes nós fazemos, mas nós desconsideramos. Mas é tão difícil, mas eu não tenho recurso. Então não desconsidere, estabeleça e o aprovisionamento vai chegar, e os recursos vão chegar, e as pessoas certas vão chegar. Você pode empreender no reino, você pode empreender nos seus negócios, você pode empreender na sua casa, na sua família, com os recursos que você tem, ainda que pareçam limitados. Não desconsidere e estabeleça, e você terá colheitas extraordinárias e abundantes. Gente, muito obrigada mesmo. Foi uma honra estar trazendo soluções. E realmente a solução, ela não só pode, ela está dentro de cada um de nós. E isso é nós empreendermos, é considerar aquilo que o Senhor já colocou, o propósito e os potenciais que já estão dentro de cada um de nós. Uau! Olha só, esse é aquele podcast que você vai assistir várias vezes com papel e caneta e você vai pegando, vai anotando para poder executar, tá? Aqui nós tivemos esse bate-papo, né? Essas informações maravilhosas, mas se nada disso for executado, você não vai encontrar soluções necessárias. Então, assista e ponha isso em prática. Eu tenho certeza que isso vai transformar o seu negócio e a sua forma de ver as coisas, ok? Rafa, muito obrigado pela sua presença, por estarmos juntos aqui, por trazer esse lanchinho aqui. Eu experimentei esse biscoito. É do que esse biscoito? O redondinho é de cebola, o quadradinho é de parmesão. Meu Deus, que delícia! Pode cortar pra gente começar. Então, gente, nós nos despedimos aqui. Muito obrigado, tá? É um prazer estar com vocês. Nós vamos ter mais episódios do Pode Solucionar, ok? Trazendo mais soluções. Então, gera expectativa e até breve!